Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou Daniel Mamura E eu sou Stephanie Forler. e hoje nós vamos falar sobre aplicativos para redes sociais. A gente vai entender o que você pode, o que você não pode utilizar para conseguir ter resultados aí nas suas redes sociais, nas suas estratégias de marketing digital. Então vamos lá, a gente vai começar aqui então com a listinha do que você pode utilizar nas suas redes sociais e por último a gente vai listar ali o que você não pode utilizar, que pode até banir a sua conta aí do Instagram, Facebook ou outras redes sociais. Então eu tenho uma listinha até que extensa aqui de programas que você pode utilizar que vão auxiliar você a ter uma melhor gestão, a conseguir fazer algum tipo de agendamento, levantar dados. E vou trazer aqui as principais ferramentas que nós elencamos aqui, eu e a Stephanie. Então a gente tem, por exemplo, que são permitidos o Hootsuite, o Ethos, MLabs, Buffer e o Facebook Creator. E claro, existem vários outros, mas a gente vai se concentrar nesses aqui que são os principais. E aí, Stephanie, desses aqui, quais que você já utilizou? Dessa lista já utilizei todos para diversas finalidades. Cada um tem a sua característica, então... Uhum. E como que a gente escolhe, por exemplo? Porque eles não são exatamente iguais, né? Cada um aqui tem a sua particularidade, né? O que que a gente tem que olhar ali na hora de escolher qual que é o melhor aplicativo ou plataforma, software, ferramenta, enfim, para trabalhar as nossas redes sociais? O mais importante é saber quais são as ferramentas, os nomes, o que elas fazem e a partir daí alinhar com os planejamentos e objetivos de cada plano de marketing, de cada empresa, necessidade, para poder escolher qual que mais se adequa. Esses programas, em sua grande maioria, fazem agendamento, publicação automática e de diversas redes sociais. Não só Facebook e Instagram, que é o padrãozinho aí do mercado, mas eles também fazem agendamentos para Pinterest, Twitter, LinkedIn, Facebook não, Google My Business e outras plataformas que você pode agendar as suas publicações. Uhum. Por exemplo, o Ethos que temos, ele também oferece a geração de relatório, manutenção de campanhas de Google Ads, que são coisas que se entrelaçam com as redes sociais para uma experiência mais efetiva, um resultado mais efetivo. Certo, além então dessa parte do agendamento e dos relatórios, assim, a gente ainda consegue fazer mais algum outro recurso, por exemplo, para trabalhar em equipe, trabalhar junto com o cliente. Sim, essas ferramentas oferecem a opção de workflow, que fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, e ciclano finaliza, revisa tudo e termina de agendar. Tem todo esse fluxo de etapas que podem ser construídos dentro das ferramentas como Ethos e MLabs. Isso é bem interessante para o trabalho em equipe, já que redes sociais não é somente criar uma imagem e publicar ali Não é um negocinho de 5 minutinhos, né? Igual muitas pessoas acham que é. Tem todo um processo que passa, às vezes, pela mão de várias pessoas, um time inteiro. E nós, que somos agência, a gente ainda tem a etapa de aprovação com o cliente, né? Não é uma coisa só interna. A gente precisa desses workflows para a coisa fluir, porque aprovar coisa com o cliente tende a ser o ponto de gargalo de vários projetos, né? Porque a gente faz todo um planejamento, cria um mockup, aprova a ideia da arte, executa, mas se a arte final não for aprovada, isso acaba não indo para o ar e a gente precisa ter dinamismo e até por isso que a gente trabalha com antecedência, né? Para não ser aquele negócio que aprova no dia para publicar no dia, porque isso pode gerar atrasos, ainda mais se o cliente está num dia meio corrido, pode acontecer dele não ter tempo para aprovar. Bem bacana, Exatamente. Então, essas duas aí. Mas, além de você poder otimizar o processo e documentar, essa aqui é a parte que está precisando refazer mais, sei lá, a produção do texto que vai na publicação. Essa parte aqui é o cliente que está mais reprovando, por exemplo. Aí a gente pode trabalhar para dar uma
melhorada, dar um gás nessa parte. Certo. Eu vi aqui que você colocou várias ferramentas que, vamos dizer assim, são independentes das plataformas de redes sociais, né? Mas a gente também tem o Facebook Creator Studio, né? Que ele é do próprio Facebook, né? Tem vantagem em utilizar a do próprio Facebook? Ou é melhor utilizar essas terceirizadas? Ou depende do que a gente vai fazer? Como que você pode explicar para o pessoal que está ouvindo a gente sobre o Facebook Creator, por exemplo? O uso dele depende muito. É uma ferramenta muito legal, muito interessante, pouco divulgada, que você não vê em nenhum lugar alguém comentando, ou o Facebook mesmo comentando. Como depende muito do seu objetivo, às vezes você utiliza, às vezes não. Mas, por exemplo, se você só utilizar o Facebook e o Instagram, beleza, dá para você agendar, dá para você acompanhar como é que foi, entre outras coisas. Uhum. Não dá para gerar relatórios como as outras ferramentas geram, mas para uma solução gratuita e completa, certamente sempre vai ser melhor utilizar a própria ferramenta da plataforma, que tem mais garantias, tem menos riscos de segurança, tem menos riscos de banimento, entre outras coisas. Legal, que aí também daqui a pouco a gente vai falar sobre as ferramentas não permitidas que tem esse risco aí da sua conta ser banida, mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, por exemplo, você falou que várias dessas ferramentas fornecem dados sobre o que está acontecendo, né? Mas que tipo de dados ali que eles entregam para a gente? E por que é tão importante acompanhar essas informações das nossas campanhas, das nossas publicações no Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social? Para cada publicação, campanha, planejamento, a gente tem as métricas de sucesso, que indica o que realmente está dando certo e o que não está dando certo. Essas ferramentas acabam tendo por padrão a forma deles gerarem um relatório, pegarem essas informações individuais, que se você não utilizasse essas ferramentas, teria que pegar cada uma em uma plataforma diferente do lugar. Página vai pegar o orgânico na página, o pago vai pegar no gerador de anúncios, enfim. Essas ferramentas, elas juntam tudo numa página só, pegam o que é meio padronizado como métrica de sucesso e disponibilizam. A partir daí você tem nas mãos tudo que você precisa saber para saber se está tudo certo. Então, quem utiliza aí as redes sociais com bastante atividades, né, orgânicas e também pagas, é uma mão na roda, né, ter um relatório desse. E nem tô falando só de agência, né? Até quem trabalha por conta com um perfil só, vamos dizer assim, isso vai poupar muito tempo da pessoa, né? Porque imagina ter que ir em 2, 3 ferramentas para coletar os dados e ainda, às vezes, ter que fazer gráficos, relatórios mais bonitinhos, poupa muito tempo aí. Inclusive, essas ferramentas conseguem até dizer qual é o dia, qual que é o horário, qual que é o tipo de publicação que mais dá certo. Isso é muito legal. Poupa muito tempo, que você não precisa bater o olho na tabela, olhar um por um. A ferramenta pega lá e fala, não, é isso aqui, a sugestão é essa aqui. É o horário que mais bombam as suas publicações, por exemplo. Sim. Isso aí vai ajudar bastante, porque também colabora, então, se a pessoa não tem o tempo ou a habilidade para fazer a interpretação dos dados corretamente, a própria ferramenta já vai dar um insight ali para melhorar a sua estratégia de redes sociais. Bem legal. Exatamente. Muito de bola. E beleza, a gente está falando de melhorar o desempenho ali das nossas publicações, dos nossos anúncios, enfim, né, do nosso trabalho em mídias sociais. E como que eu vou saber que o meu perfil, por exemplo, ele tem uma boa reputação? Isso aí é algo que eu tenho uma ferramenta que pode ajudar ou é tudo interpretativo e vai dar análise de cada um? Existem ferramentas, sim, que fazem esse trabalho, como o Sprout Social, que é a mais conhecida do mercado, mas também tem a Socialmation, a Buffer e o Hootsuite, por exemplo, que eles fazem esse acompanhamento. Eles entram na rede social, que o robozinho deles, e procura alguém, por exemplo, que esteja mencionando a sua empresa. O Sprout Social, por exemplo, ele vai pegar todas essas menções, por exemplo, uma empresa grande, e você consegue filtrar, essa menção foi positiva, essa menção foi negativa. A partir daí você consegue ter todo um acompanhamento de menção da marca e principalmente reputação da marca para ver como que as coisas estão andando.
Pô, show de bola. Então, se a pessoa tem uma empresa e quer saber se as pessoas estão falando bem dela, já tá bem mais fácil de analisar aí do que ficar olhando, às vezes, um post por post lá das outras pessoas. Sim, exatamente. E no geral, assim, a gente tá falando de analisar perfis, né? Mas se eu quiser analisar um mercado, algum segmento ali que eu tô atuando ou desejo atuar, alguma dessas ferramentas ajuda a gente a analisar o mercado, não o nosso perfil único e exclusivamente? Sim, com certeza. Nós temos ferramentas como o BuzzSumo e a Social Bakers, que eles avaliam o mercado específico da empresa que você quer ou o mercado no geral para você saber quais são pontos de referência ou pontos aí que seja interessante você ter em mãos. Interessante. E de todas as redes sociais, assim, pelo menos na minha visão e o que a gente tem atuado com os clientes, Instagram, vamos dizer, é a rede social mais forte do momento. Claro que o Facebook continua ainda muito forte, mas Instagram, acho que é a rede social que todo mundo está, as marcas estão. Tá começando aí o TikTok a ganhar muita força, embora ainda não veja muita coisa das marcas atuando lá dentro, mas em breve provavelmente a gente vai falar muito mais dessa rede social aí. Mas pensando especificamente no Instagram, o que a gente tem de ferramenta que seria legal para quem tem ali, vamos dizer, até se considera um Instagrammer, pode pegar e utilizar para acompanhar, pegar algum tipo de dados, ou até mesmo, né, agendar suas publicações, se bem que a gente já falou dessa, mas para entender melhor o que está acontecendo com o perfil dela, porque o Instagram ele até entrega alguns dados ali mais simplificados, mas eu confesso que eu sinto que é pouca informação, poderia ter mais. Sim, essas ferramentas de Instagram começaram a vir principalmente antes até dessa opção de ter esses dados na rede social. E existem muitos aplicativos, tanto para acompanhamento de mercado, agendamento, todos os outros programas que a gente já comentou. E também tem outros que são adicionais que conseguem acompanhar quem te seguiu, quem te deixou de te seguir, quem está comentando, qual que é o engajamento nas suas publicações. Ele acaba entrando de uma forma mais profunda dentro dessa rede social em específico, e são aplicativos que você encontra na Apple Store, na Play Store, entre outras stories daí da vida. Certo. E a gente está falando aqui dessas ferramentas, né? São várias, porém elas não são gratuitas, né? Assim, para poder usar a torta direito, né? E elas são caras. Qual que é o preço médio aí de uma ferramenta dessas que a gente está comentando? Assim, só para quem está ouvindo, né? Entendendo, claro que na situação que estamos hoje aqui, né? A gente está gravando em julho de 2020, né? Então é esse o valor, pode ser que depois mude, né? Mas qual que é o valor médio aí dessas ferramentas? Como cada ferramenta tem a sua complexidade, quanto mais complexo, mais caro. Nós temos os exemplos internacionais, Hootsuite, Buffer, Sprout Social, que começa de $100, $200. Mas nós temos as iniciativas brasileiras, como o MLabs ou o Ethos, que tem um preço mais em conta, um preço mais acessível. Por exemplo, o MLabs, que começa no seu plano completo, com relatório, com agendamento, com acompanhamento, começa com R$12,90 por cliente. E se quiser começar a testar a ferramenta, começa com R$4,13 por mês por cliente para o agendamento das publicações. Sem contar que todas essas ferramentas, em sua grande maioria, oferecem a opção gratuita, ou seja de teste, ou seja a opção limitada. Então você consegue ter aí um contato com essas ferramentas, poder escolher ou poder começar a mexer com elas de uma forma gratuita. E conforme for aí evoluindo a coisa, você consegue migrar para um plano pago. Sim, fora que pelo valor aí, o tempo que a gente economiza e os dados que a gente coleta sai quase de graça, vamos dizer assim, né? Porque é muito dado, muita informação e economia de tempo por R$12,90 ou R$4,13 se a pessoa quiser só o agendamento. Então tá acessível aí para a maioria das pessoas, e se você puder, você vai economizar bastante tempo aí. E só lembrando,
infelizmente, esse episódio aqui não é pago, mas galera aí da MLabs, aí, das outras ferramentas, se quiser patrocinar a gente, estamos aí. Mas brincadeiras à parte, a gente está recomendando aquilo que a gente confia. A gente já utilizou MLabs, Ethos, todas essas ferramentas aqui. A gente está trazendo o que a gente confia, a gente sabe que funciona e que são permitidas. Sim. Daqui a pouco a gente vai chegar naquelas que não são permitidas. Ou melhor, já vamos entrar logo nessa lista aí, porque são várias as ferramentas, né, Stephanie, que não são permitidas, mas elas não são permitidas e geram algumas consequências, né? Então, qual que é a característica básica de um aplicativo que, sei lá, às vezes acabou de surgir e tá todo mundo começando a usar, mas já tá na cara que isso aí não é permitido? Ferramentas automáticas, que realizam ações automáticas. Publicação, agendamento de publicação automático, pode, porque a própria ferramenta já oferece isso. Se você for numa página, você consegue agendar. Uhum. Então, essas ferramentas de agendamento e acompanhamento, elas têm a conexão com o Facebook, eles têm a permissão das redes sociais para serem utilizadas. Agora, ferramentas de automação de seguir, deixar de seguir, comentar, curtir, mandar mensagem para o povo de forma automática, isso já não é permitido. Entendi. Então, se tiver aqueles esquemas que começa a seguir um monte de gente e depois para de seguir todo mundo de forma automática, isso aí já dá indícios que vai dar problema e isso Sim. provavelmente tem alguma consequência, né? Se um perfil começa a utilizar todas essas ferramentas aí que você citou, né? Que tem esse comportamento de automatização. O que pode acontecer com o perfil dessa pessoa? Ela vai sofrer que tipo de consequências? Em primeiro momento, a rede social vai começar com um aviso de você começa a perder alcance das suas publicações. Uma publicação que alcançava 40 pessoas, agora vai começar a alcançar 30, vai começar a alcançar 20, até não alcançar mais pessoas. Uhum. Em segundo momento, o seu perfil, as suas próprias ações vão começar a ser bloqueadas. Você não vai conseguir comentar mais em nenhum lugar, você não vai conseguir responder para mais ninguém, você não consegue mais curtir nada. Terceiro lugar, sua conta é bloqueada por um tempo determinado, seja 7 dias, 15 dias, e isso vai progressivamente aumentando conforme aumenta o número de bloqueios. Uhum. E por fim, você perde a conta. A sua conta é bloqueada, terminantemente bloqueada, e você não consegue recuperar. Aí você perdeu todo o seu trabalho, que às vezes o pessoal também ele fica muito vidrado num número, aumentar a quantidade de seguidores, quantidade, sei lá, de pessoas comentando, enfim, tem vários motivos que as pessoas alegam ter para contratar essas ferramentas automatizadas, né? Mas a gente tem que entender que é melhor você ter um público às vezes menor, mas muito engajado com você, né? Que realmente te curte, gosta, do que ter só um número lá de pessoas que às vezes são perfis fakes, pessoas que não existem, às vezes que nem curtem o seu produto, o seu serviço, o que você faz, se você for um Instagrammer ali e compartilha coisas pessoais. Então pensem nisso antes de contratar essas ferramentas automatizadas. É um risco, e mesmo que você não seja banido aí da sua rede social, você vai estar criando uma audiência falsa, né? Vai ter um número gigante, sei lá, 1 milhão de pessoas te seguindo e suas fotos lá, por exemplo, não vão ter um like ou nenhum comentário, porque o público é totalmente desqualificado. E o que mais que pode acontecer, Stephanie, assim, se a pessoa fica com esse perfil ruim? O que isso pode impactar na estratégia dela? Porque às vezes tem um mix, né? A pessoa começou a ter um pouco de sucesso ali na rede social, ela quer mais e ela vai e investe nessas ferramentas. Isso vai acabar atrapalhando um pouco o que ela já conquistou? Vai atrapalhar primeiro porque vai sujar a base de seguidores, você não vai mais saber se os seguidores são qualificados, quem são essas pessoas, seus relatórios vão começar a ficar sujos, pelo simples fato de começa normal, orgânico ali, a coisa bonitinha, e dá um pico. Uhum. Isso daí já acabou sujando todos os seus dados para os próximos meses, dados de comparação, entre outras coisas. Você não sabe se são pessoas que engajam, se as pessoas estão lá realmente se engajando com o seu conteúdo, com o que você criou, com o que você publicou de forma autêntica,
você não sabe se elas estão lá curtindo porque o programa está curtindo ou porque passou lá, enfim. E se tiver, por exemplo, um alto número de pessoas no perfil e um engajamento fraco, sei lá, como você utilizou como exemplo, 1 milhão de pessoas e 10 curtidas em uma foto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do interesse. Ou o conteúdo não é interessante, ou tem alguma coisa de compra, de automação aí no meio. Ou seja, só vai atrapalhar mais ainda, né? Vai ter um número bonitão lá, mas mesmo que às vezes a pessoa está produzindo alguma coisa legal, não vai ter um alcance desejado, porque começa a ter muito ruído, vamos dizer assim, né? Tem um perfil enorme que, por padrão, deveria ter uma quantidade X de engajamento, mas por ser muita pessoa fake ou que não existe ali de verdade, não quer curtir a marca ou o perfil, acaba só atrapalhando. Bem interessante esse olhar aí. Inclusive, na consultoria digital, na nossa agência, essa semana a gente enviou uma newsletter falando especificamente disso. Qual que é o impacto desse tipo de engajamento autêntico que tem no funil de vendas de uma empresa, de uma marca, de um produto aí. E realmente os estudos, isso daí é estudo, é base teórica, fala... as pessoas se influenciam bastante com os engajamentos positivos de uma empresa na hora de adquirirem alguma coisa dela. Legal. Então, se você ainda não recebe a newsletter aí da consultoria digital, entra lá no nosso site, assina a newsletter, que a gente passa bastante informação relevante para você que trabalha aí com marketing digital no geral, e tem essa newsletter aqui que a gente já mandou com dados sobre mídias sociais. E você recebendo aí essa newsletter nossa semanalmente, se você quiser essa aqui, responde a gente falando que você escutou esse episódio do podcast. A gente dá um jeitinho de te reenviar esse material aqui que foi de uma newsletter passada. Mas, enfim, né? Existem então muitas ferramentas, né, para a gente poder trabalhar aí nas nossas estratégias de marketing digital. E a chave é a gente escolher a que a gente realmente precisa, né? Faz sentido para a nossa realidade em questão de recursos, valores, os dados que a gente precisa analisar, porque cada ferramenta vai fornecer aí um dado diferente, e aí a gente vai se encaixando ali dentro desse universo de ferramentas. E lembrando, sempre utilizem as ferramentas que são permitidas e não fazem ações automatizadas. Obrigado para você que ouviu o nosso episódio do Bate-Papo Digital até aqui. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana em mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!